Se trabalhar nos Estados Unidos legalmente e ganhar em dólar é o seu objetivo, o seu sonho, você vai querer assistir esse vídeo até o final. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, fundadora do escritório USA for All. E antes de falar desse vídeo, eu quero te fazer dois pedidos. Se você pensa em morar nos Estados Unidos, não deixe de contemplar a possibilidade de fazer uma triagem inicial gratuita do seu caso com a minha equipe no USA for All. Basta você visitar o site, fazer o seu agendamento, para que eu e a minha equipe possamos conversar com você a respeito de possibilidade de morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Agora, mais importante, se você está assistindo esse vídeo, segue o canal, compartilha, porque ele pode fazer a diferença na vida de um imigrante, de um brasileiro como você que pensa em morar legalmente aqui. É com frequência que imigrantes brasileiros buscam os nossos escritórios, né? Porque temos escritórios em Coral Springs e em Orlando, apesar de atender causas imigratórias em todos os Estados Unidos. E querem saber o quê? Como que eu faço para trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Quais são os vistos de trabalho que me permitem trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Então, antes de falar dos vistos, a gente precisa falar do que é visto. Visto é um documento que permite a entrada e saída dos Estados Unidos, que pode ser de caráter permanente, como é o caso de um green card, que apesar de ser uma residência legal, é considerado um visto, é um immigrant visa, e os vistos que são temporários, que, nesse caso, eles têm um período limitado que vão permitir a sua presença e o seu escopo de atuação nos Estados Unidos. Vistos de trabalho geralmente têm um período limitado e não dão a garantia de que você receberá um green card. Então é importante que quando você estiver fazendo a sua análise do que é melhor para você e para sua família, é importante você buscar uma alternativa que vise um green card, se o seu objetivo é fincar raízes no país, ficar aqui permanentemente. Então, se você está nos Estados Unidos e você está dentro de status, você tem algumas possibilidades. O visto H-1B é um visto que permite trabalhar legalmente nos Estados Unidos para um empregador, desde que você tenha nível superior e que você vá exercer uma função que requer que você tenha nível superior. É um visto que passa por uma loteria, que tem um número limitado de emissões, exceto chilenos e australianos. Chilenos e australianos têm acesso ao visto H1B1 e, por isso, tem, por meio de um tratado entre os países, a possibilidade de furar a fila do visto H1B. Para aqueles que não têm nível superior, uma possibilidade é o visto H2B, que é o visto para trabalho não agrícola temporário. É um visto difícil de se conseguir, porque o empregador precisa mostrar a sazonalidade daquela vaga. Ou seja, que o escopo de atuação desse profissional tem um período limitado em tempo. Não é impossível, mas é bem mais complexo. A gente tem o visto H2A, que, ao contrário do H2B, que é para funções não agrícolas, o H2A é para funções agrícolas. E o governo, sem sombra de dúvidas, tem interesse em fomentar a utilização desse tipo de visto, porque a população imigrante indocumentada que trabalha nas funções agrícolas sem documento é muito grande. Então, existe sim, não é uma facilidade, mas existe um incentivo a fazendeiros, pecuaristas que têm interesse em trazer uma força de trabalho legalmente para os Estados Unidos a utilizar esse tipo de visto. Tem um visto que é pouco utilizado, que é o H3, que é o visto para aprendiz. Mas para que você possa utilizar o visto H3, você precisa mostrar que esse intercâmbio de conhecimento vai favorecer o seu retorno ao seu país de origem. Então, vou dar um exemplo. Se você vem para os Estados Unidos trabalhar para o fabricante de uma máquina, que está vendendo um grande número dessas máquinas para um empregador no Brasil, né? Então você está vindo para trabalhar 1 ou 2 anos, é um período limitado de tempo. Você vai ter um salário, você vai ter uma autorização de trabalho, você vai ter um social, mas você só pode trabalhar para esse empregador com o intuito de quê? De fazer uma transferência de conhecimento. Então, falamos do visto H1B, falamos do visto H3, falamos dos vistos H2A e H2B. Também temos o visto O, que é para profissionais de habilidades excepcionais. Quem vem com o visto O pode trabalhar, não há uma limitação de quem pode em que área você pode atuar, mas o visto O, ele é um visto que, por ser designado para indivíduos de maior
qualificação profissional, não é que ele é mais difícil, é que é mais difícil terem pessoas que se qualificam para ele. Mas não há uma limitação de área de atuação. E ao contrário do que se acredita, o visto O não é restritivo ou não é restrito a quem tem nível superior. Pelo contrário, se você tem grande expressividade, prêmios na sua área de atuação, você pode fazer o visto O, mesmo que você não tenha nível superior. Além do visto O, a gente tem o visto P, que permite trabalho para atletas, indivíduos que vêm fazer performances nos Estados Unidos, e também temos a possibilidade de trabalho para certos indivíduos que vêm com o visto E1 ou o visto E2 transferidos por empresas multinacionais que têm uma atuação aqui. É claro que muita gente vai falar, mas tem o visto L1A. E o visto L1A é para um executivo multinacional que vem transferido de uma unidade no exterior para uma filial nos Estados Unidos ou vice-versa, né? Que trabalha para uma empresa americana que tem um braço no Brasil, por exemplo, que está voltando, está sendo transferido para os Estados Unidos. A questão é que o visto L1A, ele tem um critério muito maior, porque é uma posição muito mais qualificada, é uma posição de gestão. E o visto E2 e o visto E1, não necessariamente. Então é importante que, se essa empresa que você está vindo trabalhar, no caso do visto E2 e do visto E1, tem a possibilidade, por participar de tratado pela propriedade da empresa ou pela sua nacionalidade, é importante que você explore os vistos E, porque eles são de emissão muito mais rápida. E dentro dos vistos L, você tem o visto L1A, que é para gerente, são para profissionais de alto escalão, e você tem o L1B, que é para quem tem conhecimento técnico. Inclusive, já existe hoje nos Estados Unidos um caso que permite a emissão de visto L1B, inclusive para garçons que são os gaúchos, né, das churrascarias, porque para você ser um gaúcho você precisa de um conhecimento especializado para tratar a carne, para atender a carne. E uma empresa que estava abrindo vários restaurantes, churrascarias aqui nos Estados Unidos, conseguiu essa grande vitória legal. Então, não é necessariamente um conhecimento técnico de nível superior, é um conhecimento técnico direcionado à sua área de atuação. Mas é importante. O L1A dá a possibilidade de um green card pela categoria EB1C. O L1B não vai te dar essa possibilidade. Então, como você vê, quando há um planejamento imigratório, existem possibilidades. E para você que quer morar e trabalhar nos Estados Unidos legalmente, essas são algumas das opções. É claro, temos os green cards. O EB5, que requer um investimento mínimo em um novo negócio nos Estados Unidos que gere 10 ou mais novos empregos. Temos o EB2, que requer que você tenha ou uma oferta de trabalho ou que você qualifique para um National Interest Waiver. Você é um profissional de uma qualificação tão excepcional que propõe atuar numa área de interesse nacional e, por meio dessa atuação, você resolve um problema para os Estados Unidos. E daí o governo isenta você da necessidade de obter uma certificação de trabalho. Então, se você é um profissional do ramo religioso, né, um pastor, um padre, você pode tentar também o visto na categoria EB4, um green card na categoria EB4. Mas, se você veio com visto R1, que é o visto religioso, você só é autorizado a trabalhar para a organização religiosa para a qual você atua. Agora, os vistos de estudante, em algumas circunstâncias, podem sim te dar a possibilidade de trabalhar, mas não são todas as classificações de visto de estudante que você pode trabalhar durante ou após o seu curso. Como você vê, navegar a complexidade dos vistos de trabalho nos Estados Unidos é uma tarefa que deve ser levada a sério e conduzida por profissionais. Eu e a minha equipe aqui na USA for All estamos prontos para representar você e a sua família nessa busca pela realização de ganhar em dólar e de viver o seu sonho americano. Entre em contato com a gente aqui na USA for All e faça uma triagem inicial gratuita do seu caso.